Ministro Edson Fachin nega liminar e mantém contrato para exploração de satélite brasileiro por empresa americana. Ex-presidente Lula é denunciado por suspeita de lavagem de dinheiro em negócio com a África. Procuradores gerais da República de 16 países e do Brasil aprovam o Estatuto do Instituto Global para o Meio Ambiente. A Constituição brasileira diz que o ambiente é bem de uso comum do povo. As novas relações entre Estado e empresas privadas são tema de seminário em Brasília. Férias, festas de fim de ano. Nas viagens nacionais e internacionais, os pais devem ficar atentos às regras para o embarque de filhos menores de 18 anos. Olá, boa noite. A Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em São Paulo, denunciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo crime de lavagem de dinheiro por supostamente ter recebido R$1 milhão para intermediar discussões entre o governo de Guiné Equatorial e o grupo brasileiro ARG para a instalação da empresa no país. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu a quantia dissimulada em forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula entre setembro de 2011 e junho de 2012. Em nota, a assessoria de imprensa do Instituto Lula afirma que todas as doações recebidas são legais, declaradas, registradas, pagaram os impostos devidos. Ainda de acordo com o comunicado, as doações foram usadas nas atividades fim do Instituto e nunca tiveram nenhum tipo de contrapartida. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, escolheu o delegado da Polícia Federal, Fabiano Bordignon, para o comando do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, a partir de janeiro. O órgão do Ministério da Justiça, responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, o comando do DEPEN será um cargo estratégico na gestão do ex-juiz federal, que já disse que uma de suas prioridades no governo federal será o combate às facções em presídios e à corrupção. Com experiência no combate a facções criminosas, Fabiano Bordignon já chefiou a PF em Foz do Iguaçu, no Paraná. Moro também anunciou hoje que o Ministério da Justiça vai ter uma Secretaria de Operações Policiais integradas. O escolhido para comandar a secretaria foi o delegado da Polícia Federal, Rosalvo Franco, ex-superintendente da PF no Paraná, que atuou na Operação Lava Jato. E nesta tarde, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, participou em Brasília do seminário promovido pelo Conjur sobre o interesse público e a relação entre Estado e empresas. Na pauta, soluções para melhorar o setor de infraestrutura prejudicado pela Lava Jato. A Operação Lava Jato, além de revelar casos de corrupção envolvendo a Petrobras, também afetou vários setores do Brasil. As empresas começaram a acumular dívidas. Algumas faliram, outras pediram recuperação judicial. E com isso houve aumento de desempregados e obras públicas paralisadas. E como recuperar as relações entre o Estado e as empresas, tendo como pilar o interesse público, ou seja, da sociedade. Algumas opções foram discutidas nesta segunda-feira em Brasília por autoridades e representantes do setor privado. O presidente do STF e do CNJ, ministro Dias Toffoli, falou sobre as obras paradas. Segundo o Tribunal de Contas da União, já são mais de 12 mil obras paralisadas. Firmar um pacto entre todos os setores é essencial, destacou o ministro. Existem obras acabadas que estão paradas, que são aqueles postos de saúde que foram construídos, mas ninguém conversou com a prefeitura para saber se ela tinha dinheiro para pagar o pessoal. Então, tudo isso é descoordenação. E são bilhões, não são milhões, são bilhões de recursos públicos desperdiçados. Volto a dizer, o TCU levantou 140 bilhões de reais no orçamento relativo a obras que estão paralisadas na União, né? Eu quero ver o resultado que vai sair agora, não é, Dantas? Estados e municípios envolvidos. Então, imagina a quantidade de valor que está parado aí num país que tem, no orçamento da União, 36 milhões para investir. Outro assunto discutido foi os acordos de leniência, um instrumento assinado por empresas infratoras que se comprometem a colaborar com as investigações. A JF fechou esse tipo de acordo em 2017. O grupo deve pagar um pouco mais de 10 bilhões de multa e ressarcimento. Seja uma chance única, talvez no mundo, de um caso que para mim vai ficar para a história do Brasil, como um caso de virada de página, pelas dimensões que teve, pelo impacto que teve na sociedade brasileira e, acredito, pela possibilidade de mudança de um país até. Quando a gente fala em empresa, a gente está atrelado a um setor, mas, de fato, uma empresa com
com 240 mil funcionários, tem um impacto muito grande no setor que atua. Eu acredito que uma mudança na área de compliance ela leva a mudar todo um setor e, por que não, a prática cultural de um país. Representantes do governo falaram que os acordos são importantes, mas também apontaram a necessidade de traçar outros meios de combater a corrupção. Existem dois blocos de empresários. O empresário honesto, que segue as leis e que suporta o custo Brasil. E segundo, o empresário desonesto, que decide, por uma esperteza, burlar a lei, pagar uma propina a um agente, que seja, e aí obter facilidades. Não há poder público sem o setor privado. Poder público não funciona sem o setor privado. E não há setor privado que funcione sem o poder público. Porque o setor privado depende do poder público. Quando eu falo essa dependência, eu não estou falando da dependência em termos de recursos. Eu estou falando da dependência, inclusive, no tocante às normas que são aplicáveis para o desenvolvimento de qualquer atividade econômica no país. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, também participou nesta manhã em Brasília do 5º Seminário Internacional sobre Água, Floresta, Vida e Direitos Humanos. O objetivo é discutir avanços e desafios para proteger o meio ambiente no Brasil e no mundo. Não conseguiremos defender o meio ambiente, não conseguiremos defender os direitos que têm as novas gerações a um meio ambiente saudável que nós temos o dever hoje de preservar, se não for dessa forma, integrando as várias pessoas, instituições, organizações que possam fazer exatamente cumprir aquilo que manda a Constituição. E procuradores gerais da República de 16 países do Brasil se reuniram em Brasília para discutir e aprovar o Estatuto do Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente. O órgão internacional tem como um dos objetivos compartilhar entre as nações participantes investigações, processos e sanções relacionadas a crimes ambientais. Criada em março deste ano, durante o 8º Fórum Mundial da Água, o Instituto Global do Ministério Público para o Meio Ambiente tem a missão de apoiar os MPs no desenvolvimento, na implantação, aplicação e execução da legislação ambiental. Durante o encontro, cada país ajudou na adequação dos objetivos do Instituto, que será usado como base complementar das leis ambientais das nações que assinaram o acordo, entre elas Brasil, Bolívia e Moçambique. No discurso de abertura, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou que os cuidados com o meio ambiente não têm fronteiras e é um dever humanitário. A Constituição brasileira diz que o ambiente é bem de uso comum do povo, um bem essencial à qualidade de vida sadia e que o poder público e a coletividade tem o dever de defendê-lo e de preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. E os Ministérios Públicos do Brasil e de Portugal oficializaram também a intenção de criar equipes conjuntas de investigação. O documento foi assinado pelas Procuradoras-Gerais da República dos dois países, Raquel Dodge e Lucília Gago, e tem como fundamento a Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O acordo permitirá a atuação conjunta entre procuradores brasileiros e portugueses em matéria criminal, com destaque para investigações que envolvem corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e crimes correlatos. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou liminar e manteve a validade do contrato para exploração de satélite brasileiro por uma empresa americana. A repórter Viviane Novaes, ao vivo, tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a empresa Via Direta Telecomunicações e a rede de rádio e televisão Tiradentes de Manaus pediram ao Supremo a suspensão de uma decisão do Tribunal de Contas da União. Que decisão era essa? O TCU considerou legal o contrato da Telebrás com a empresa norte-americana Viasat para levar conexão de banda larga em todo o país por meio de programas do governo. As duas empresas que entraram com essa ação aqui no STF pediam 15% de participação na região norte. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, entendeu que as razões apresentadas na ação não são suficientes para suspender essa decisão aí do Tribunal de Contas da União. Érica?
Obrigada, Viviane. E a Justiça Federal condenou hoje 11 pessoas em uma nova sentença da Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na Superintendência Federal de Agricultura, no estado do Paraná. O processo apurou o pagamento de propina entre 2014 e março de 2017 por empresários do ramo de produtos de origem animal para servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que atuavam na Unidade Técnica Regional de Agricultura de Londrina. Os réus foram condenados por crimes como organização criminosa, corrupção passiva e prevaricação, advocacia administrativa, corrupção ativa e concussão. Atualmente, nenhum dos condenados está preso e ainda cabe recurso da sentença. E daqui a pouco, 40 anos após a criação da lei do divórcio no Brasil, pesquisa do IBGE registra aumento de separações no país. Para esta jurista, o uso das redes sociais e a crise financeira no país são os principais motivos desse aumento. O número de divórcios aumentou e o de casamentos diminuiu. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo IBGE no último dia 31. Em 2017, a proporção foi de 3 casamentos para cada divórcio. Renata tem 54 anos, 21 deles dedicados ao casamento, mas ela passou por 2 divórcios. Me casei pela primeira vez muito nova, com 20 anos, e eu me separei rapidamente. Eu fiquei 3 anos casada só. Então eu me separei a primeira vez e naquela época eu ainda tinha aquele conceito de que eu tinha que me casar de novo, porque afinal, né, uma mulher socialmente bem vista. Quer dizer, claro que não foi só isso, claro que eu me apaixonei e eu me casei de novo pela segunda vez, vivi 18 anos de casamento. A advogada disse que o casal não estava mais feliz e tem certeza que tomou a decisão correta. Não houve assim uma traição, uma coisa muito drástica, como um filme, novela, não teve nada disso. A gente simplesmente não estava feliz, né? E um aspecto que eu pensei na época é assim, bom, eu estou com 50 anos, né? Pretendo viver até os 90, 100. Quer dizer, é quase que uma outra vida vivendo sem estar feliz. O caso de Renata é só um nos quase 300 mil divórcios registrados em 2017. O número é 8% maior do que no ano anterior, segundo dados do IBGE. Além disso, o estudo mostra que em 10 anos, o tempo médio de duração dos casamentos caiu de 17 para 14 anos. Para esta jurista, o uso das redes sociais e a crise financeira no país são os principais motivos desse aumento. Um fator muito relevante seria a chegada das relações mantidas pelas relações sociais, né, pelas redes sociais, onde a gente observa que o casal ele acaba não observando, não respeitando a intimidade um do outro. O outro aspecto importante também seria a questão financeira. Toda vez a gente sente que toda vez que o país ele atravessa por uma crise financeira, a gente tende a ter um maior número de divórcios, de separação. Ela explica que existem diferentes tipos de divórcio, mas independentemente do tipo, a advogada garante que o processo é simples quando há consenso entre as partes. O consensual ele é infinitamente mais rápido e infinitamente mais barato, mesmo que você tenha que passar pela via judicial. No caso dos filhos, né, tendo filhos menores, incapazes, também tende a ser mais rápido. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça em uma operação contra um esquema especializado em fraudes contra a Previdência Social. Cerca de R$42 mil e $3 mil em espécie foram apreendidos em Diadema, cidade da Grande São Paulo, na casa de um servidor público. Ao todo foram 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Diadema e Santo André, todos expedidos pela 3ª Vara de São Bernardo do Campo. Também foram apreendidos documentos e mídias para armazenamento de dados. O inquérito policial foi instaurado em junho de 2018 após a Secretaria de Previdência Social informar que havia detectado inconsistências nos pedidos de aposentadorias em uma agência do INSS em Diadema. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos nos sistemas informatizados, corrupção passiva e estelionato qualificado. Nesse domingo foram realizadas eleições suplementares em 3 cidades. Vamos conferir os resultados.
No município de Pendências, no Rio Grande do Norte, o candidato Flaudivan, do MDB, venceu a disputa com 50,14% dos votos válidos. Uma diferença de apenas 260 votos para Gustavo Queiroz, segundo colocado. Em Água Nova, também no Rio Grande do Norte, Ronaldo, do Democratas, saiu eleito com 52,42% dos votos válidos. Já em Carapó, Mato Grosso do Sul, André Nese, do PDT, liderou a disputa e venceu com 87,95% dos votos válidos. Uma vitória tranquila para o novo prefeito de Carapó. Nos 3 municípios, as eleições foram realizadas porque os prefeitos e vices foram cassados por cometerem crimes eleitorais, entre eles compra de votos e abuso de poder econômico. O Ministério Público Federal na Paraíba recomendou que municípios de Teixeira, Imaculada, São José do Bonfim, Emas, Desterro, São Sebastião da Lagoa de Roça e Barra de Santa Rosa paralisem todas as obras públicas e serviços licitados feitos pelas empresas construtoras Millennium, Melf Construtora e MM Construção, todas envolvidas na Operação Recidiva, deflagrada na quinta-feira da semana passada. A paralisação deve durar até o término da investigação de cada uma das obras públicas. O MPF recomenda ainda que os prefeitos deixem de fazer qualquer pagamento às empresas até o término das investigações e que instaurem procedimentos administrativos para apurar a falta contratual das empresas. O STJ decidiu que réu não pode ser levado ao tribunal do júri só com base em indícios colhidos na fase de investigação. Tem que ter prova. O acórdão da 5ª turma do STJ confirma a decisão monocrática do relator, ministro Ribeiro Dantas. Ele havia negado provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público de Goiás, que pretendia reverter uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual. Em análise estavam os destinos de 2 acusados de homicídio qualificado. O inquérito da Polícia Civil Goiana atribuiu a autoria do crime a ambos, mas durante o processo, um deles afirmou que agiu sozinho e o outro estava em casa dormindo no momento do homicídio. Mesmo assim, o Ministério Público quis levar os 2 a júri popular. O TJ estadual e o Superior Tribunal de Justiça discordaram e mantiveram o júri apenas para o réu confesso. De acordo com o relator no STJ, ministro Ribeiro Dantas, aceitar o pedido do Ministério Público implicaria em inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo em detrimento do processo penal. E você vai ver no próximo bloco, férias com crianças e atenção com as regras de embarque para menores de 18 anos. O menor de idade que viajar com a mãe precisa de autorização do pai e vice-versa. Nas férias, nada melhor do que levar a meninada para viajar, né? Mas nem sempre os pais podem ir juntos. Nessa hora é bom ficar atento porque existem algumas regras para as crianças viajarem com segurança. Nas fotos, o pequeno João Pedro com a mãe na última viagem aos Estados Unidos. E com 5 anos de idade, ele já fez 3. Toda vez que embarca, a mãe providencia uma autorização do pai com firma reconhecida. Eu acho muito importante, principalmente quando é uma criança ou um bebê que não tem condições de falar e expor o que realmente está fazendo, com quem que está saindo. Então, eu acho realmente muito importante ter essa autorização dos pais. O Conselho Nacional de Justiça determina: o menor de idade que viajar com a mãe precisa de autorização do pai e vice-versa. Agora, se a criança ou adolescente não viajar com nenhum dos pais, é necessária a autorização dos 2. Essa regra é para a viagem internacional. Para a nacional, as normas são diferentes. O menor acima de 12 anos não precisa de autorização. O menor até 12 anos também não precisa, desde que viaje com pais, avós, irmãos e tios. Neste caso, na hora do embarque, o responsável deve apresentar um documento original para comprovar o parentesco. Agora, se ele não viajar com nenhum parente, é preciso uma autorização por escrito do pai, da mãe, do tutor ou guardião. A Vara da Infância e da Juventude aconselha o responsável a providenciar a autorização com antecedência.
As autorizações aqui na Vara da Infância, ela tem uma validade de 90 dias. O que não impede a pessoa que venha com uma semana, um mês, e providencie essa autorização para não ter nenhum problema no embarque. O Ministério Público Federal se manifestou junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília para que seja mantida a sentença que condenou a União a se abster de autorizar ou permitir que terceiros usem a área da comunidade quilombola Batateira, aliás, na ilha de Tinharé, na Bahia. Segundo o MPF, o caso envolve terras situadas e ilha costeira, que são de domínio da União, por isso a legitimidade para que não realizem inscrição de ocupação sobreposta ao território ocupado pela comunidade quilombola. A União apelou contra a sentença, sustentando que a legitimidade para atuar no caso seria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é responsável pela titulação das áreas ocupadas por comunidades remanescentes de quilombola. No entanto, para o MPF, há hipótese em que é necessária a participação da União por meio da Secretaria do Patrimônio da União, quando tais áreas se situam em terrenos de marinha, marginais de rios e ilhas e lagos. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta pra gente quais são as últimas notícias. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Eu conto, sim, todas as notícias. A gente começa falando que o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, julgou inviável pedido de habeas corpus que buscava encerrar a ação penal contra o nadador norte-americano Ryan Lochte. A ação penal é referente à suposta falsa comunicação de crime feita pelo atleta durante as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, ao analisar o caso, julgou que não há indício de ilegalidade no processo para o trancamento da ação penal. E a Justiça do Rio de Janeiro manteve condenação da empresa Transportes Aéreos Portugueses, que terá de pagar indenização no valor de R$15 mil a uma brasileira por cancelar um voo. A passageira Maria Luísa Rama, que estava na Espanha, tinha voo marcado para o Brasil no dia 29 de julho de 2015. Mas por conta de problemas técnicos da companhia aérea, Maria teve o voo cancelado e só conseguiu voltar para o Brasil depois de 4 dias. Ainda no Rio de Janeiro, o Ministério Público entrou com uma ação contra o governador Luiz Fernando Pezão por improbidade administrativa. Fernando Pezão é acusado de ter causado um prejuízo de cerca de R$29 milhões nas obras do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. E em Roraima, a Justiça Federal aceitou o pedido do MPF e determinou que a União e a FUNAI reabram 3 postos de vigilância em terra indígena. As bases de vigilância foram fechadas em 2015 e 2016 por falta de dinheiro para manutenção. Para o MPF, a retomada dos trabalhos de vigilância é prioridade para combater o garimpo ilegal na região. E para encerrar o giro de hoje, uma boa notícia. O Tribunal de Justiça da Paraíba fechou 2 convênios para a renovação do Centro de Conciliação e Mediação das Varas de Família e do projeto Pró-Endividados. A previsão é que os atendimentos comecem em dezembro. Eu fico por aqui e você em casa, para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só entrar no nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.